Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que o Senhor tem ministrado no meu coração há um tempo. E eu decidi falar aqui porque eu tenho aprendido muito com essa fase da vida, em que o Senhor pede obediência direta, sem mesmo a gente saber o que é para fazer, como vai acontecer. E eu acho que essa é uma fase de crescimento, tanto pessoal quanto espiritual, a gente aprende. Ao longo da minha vida eu aprendi a separar qualquer coisa que o Senhor falava no meu coração por temas. Eu separei o tema de hoje e é: o amor pela criação é maior do que o amor pelo Criador? Eu gosto muito desse jogo de palavras, a criação, o criador, aquele que fez aquilo que foi feito. E quando eu falo criação, eu não quero dizer criação natureza, eu quero dizer criação, algum projeto que Deus criou, que Ele sonhou primeiro e depois colocou no seu coração. Como eu falei no início, essa mensagem surgiu a partir de uma experiência pessoal minha, então eu vou contar um pouquinho sobre ela. Deus tinha colocado no meu coração um projeto e eu não estava muito à vontade. Isso estava me deixando frustrada porque eu estava tentando e não fluía. No meu caso era ansiedade, vergonha, timidez, aquilo que estava me impedindo de fazer o que ele tinha me chamado para fazer na época. Então eu separei aqui 2 fatores que podem fazer o tema acontecer. A primeira opção é se orgulhar muito daquilo que você está produzindo, né? Que na verdade o Senhor que criou, mas você está cuidando do trabalho que Ele te confiou. E a segunda opção é se sentir sobrecarregado demais e esquecer quem é o Deus que você serve. Eu vou ser honesta e dizer que a minha opção ali estava mais para a segunda. Por um momento eu fiquei tão sobrecarregada com aquilo que eu estava cuidando, que Ele confiou a mim, que eu estava fazendo, que eu esqueci o motivo dele ter me chamado para fazer aquilo. Deus me levou a um lugar de mais profundidade, um lugar de mais ousadia, um lugar onde não tem espaço para timidez, onde eu tinha que me impor, eu tinha que falar. E eu não tô acostumada com nenhuma dessas coisas. Como eu não estava vendo resultado, eu ficava frustrada. Eu fazia alguma coisa, não saía, e eu tentava de novo, não saía de novo, nenhum resultado estava ficando bom. E aí eu vinha pra minha cama e eu falava: ai Deus, eu não aguento mais, isso não é pra mim. Ou eu me empenhava demais e no final do dia eu não tinha lido a minha Bíblia, eu não tinha orado, eu não tinha jejuado, não tinha feito nada que me aproximasse mais de Deus. Mas eu tinha feito coisas que me aproximassem do projeto que Ele me confiou. Foi aí que eu comecei a ver uma bandeira vermelha, assim, que eu liguei um alarme na minha cabeça e falei: ué, como assim? Eu tô fazendo um projeto que tem a ver com a Bíblia, que tem a ver com uma vida em santidade, que tem a ver com Jesus, tem a ver com a minha verdade, e eu não tô vivendo aquilo que eu tô planejando. Eu tava ficando tão frustrada por não ver resultados, que eu tinha esquecido que aquilo nunca foi pelas pessoas, nunca foi por mim, e sim por Jesus. Colossenses 3, 23, 24 diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Deus só entrega um projeto pra gente, um trabalho, porque Ele vê que a gente está frutificando na nossa vida espiritual. A partir do momento que a gente pega esse trabalho e transforma em uma obrigação e esquece completamente o motivo de estar ali, então não existe mais projeto, não existe mais trabalho, não existe mais aquilo que Deus sonhou no coração dele para você. Então por que eu estava fazendo? Se por algum motivo eu esqueci do amor que me fez começar. A minha avó cuida da salinha das crianças. Ela cria um monte de pôster, um monte de brinquedo para as crianças. Imagina se em algum momento da vida dela ela se acha perdida ali. Jejuar pelas crianças, orar pelas crianças, se torna algo só pelas crianças, só pelo ministério das crianças. E se ela esquecer que ela tem que jejuar por ela, orar por ela e manter um relacionamento com Deus por ela? Do que adianta esse ministério das crianças existir se está sendo liderado por alguém que não tem uma vida à parte com Deus? Isso foi só um exemplo para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. O segundo tópico que eu separei é se orgulhar demais daquilo que tem feito. Antes era estar fatigado, é estar muito cansado para prestar atenção na sua vida com Deus. E a segunda coisa que também pode nos afastar do Senhor, além das frustrações, é o orgulho. É amar demais o que você tem feito e pensar naquilo que você fez com as suas próprias mãos, não no que Ele está fazendo através das suas mãos. Então não é você quem está fazendo, é o Senhor quem está te usando. Salmos 96, 11 e 12 vai dizer assim: alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo que há neles, então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor. A terra se alegra, o céu fica contente, o mar ruge e os bosques gritam de alegria. Imagina se toda vez que eles fizessem isso, se sentissem orgulhosos de si mesmos. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras vão fazer isso. Imagina se elas fazem e se sentem orgulhosas de si mesmas, porque estão adorando a Deus
E que mérito há nisso se até a nossa adoração é induzida pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A nossa natureza é pecaminosa. E tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é bom em nós, vem de Cristo, não de nós mesmos. Isaías 6,3 vai dizer assim: Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Esse versículo está falando da adoração dos anjos ao Senhor. E imagina se toda vez que eles acabassem de dizer Santo, 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 eles virassem um para o outro e dissessem: Eu cantei bem dessa vez, né? Toda adoração que é destinada a Deus é feita por causa dele mesmo. Porque ele é santo, porque ele é digno de louvor, porque ele é um ser glorioso. E se tem alguma coisa a se admirar daqui, é Deus por ser assim. E não é gente por estar reconhecendo que ele é assim. Várias passagens nas Escrituras abordam uma pessoa que queria subir aos céus, que queria estar em um lugar onde Deus estivesse na posição dele. Satanás, que foi lançado para fora do céu. Ele gostou tanto do que fazia, ele se admirava tanto, que deixou de ser sobre Deus. Então, quando a gente começa a amar mais o projeto do que aquele que projetou, tem algo errado. O lado bom disso tudo é que o Senhor restaura. Ele restaura relacionamentos, restaura lugares, pessoas. Então ele também pode muito bem restaurar aquilo que foi confiado a você antes. Davi era um homem segundo o coração de Deus, errava muito e mesmo assim foi restaurado. Porque um homem segundo o coração de Deus não é aquele que não erra, que não peca. É aquele que peca, se arrepende. O Senhor sempre está disposto a te buscar de volta e orientar para o caminho certo. Enquanto ele não voltar, sempre vai ter um espaço para arrependimento e salvação. Então foi isso, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau!